Recording in progress. Senhoras e senhores, a partir desse minuto é oficial, está no ar o nosso último panorama de de novembro de 2021. Galera, eu tenho muitos destaques para o dia de hoje. Para ser mais franco com vocês, eu comecei a escrever o panorama ontem à tarde, acordei hoje 5 horas da manhã para continuar escrevendo ele, então eu vou enumerar aqui, só para vocês entenderem quantas coisas estão acontecendo no mercado agora e como que isso vai influenciar no nosso bolso, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 destaques que vão impactar seriamente o nosso mercado. A gente tem que começar entendendo quais são as proporções, beleza? Quais são as proporções que a volatilidade tem com as notícias, beleza? Na sexta-feira, a gente tem que lembrar primeiro que a gente teve uma semana curta, né, em relação ao mercado norte-americano. Aqui no Brasil a semana foi longa, mas lá fora a semana foi curta, certo? E a gente estava indo muito bem. Se você olhar aqui, ó, vamos olhar para o gráfico, olha só que legal. Estávamos indo bem pra caramba, olha só, uma tomada de valor bem interessante aqui dentro do mercado, nosso mercado subindo bem forte, a gente ficando animado, o mercado visitando 107 mil praticamente, certo? Deixando todo mundo bem entusiasmado. Quando a gente menos espera, sai uma notícia muito forte e faz o que com o mercado? Faz com que o mercado despenque, a nossa bolsa caiu próximo de 4%. Chegou a superar os 4% de queda. Na sexta-feira, deixou todo mundo assim, ó, tirando os cabelos, tá? Deixou todo mundo aí tirando os cabelos. Beleza? Edu, mas e aí, cara, o que aconteceu na sexta-feira? O que aconteceu? Na sexta-feira, muitos dos investidores, vocês novos, Camila, Rodolfo, Enio, vocês experimentaram um pouquinho da euforia de um risco de mercado. Vocês lembram quando vocês estavam fazendo o relatório do DBV? E lá eu divido o mercado para vocês em 4 grandes riscos, né? Risco de mercado, risco da empresa, o risco da corretora, né? Vocês lembram disso? Pois é, e existe o risco de mercado. E o risco de mercado, você não pode prever ele. Na sexta-feira, quem era que estava prevendo um risco de mercado? Olha para onde a bolsa estava. A bolsa estava explodindo. A bolsa tinha saído dos 102 mil para os 106.800. Ninguém estava prevendo um risco de mercado. Beleza? O que a gente estava prevendo era o quê? Que o mercado estava esticando, retomando suas perdas. Então, a primeira coisa, a gente já sabe, hoje já é segunda-feira, a gente já teve o final de semana todinho para ler, a gente já sabe o que foi que derrubou a bolsa, né? Foi o Omicron, beleza? Para quem não sabe, quem derrubou a nossa bolsa na sexta-feira foi o Omicron. Não sei nem se fala assim o nome dessa bosta, que é uma bosta mesmo, né? Uma nova variante, certo, do vírus, da Covid, chamado Omicron, apareceu lá na África do Sul. Não foi o primeiro local que ela apareceu, mas como a África do Sul é um dos países com menor percentual de vacinados e com um dos maiores problemas sanitários do mundo, o Omicron virou notícia por ser um vírus que nasceu na África, que não nasceu lá, certo? Fazendo com que os mercados no mundo caiam muito forte. Edu, mas o Brasil caiu bem mais forte do que os outros mercados. Sim, porque a liquidez nos Estados Unidos estava bem reduzida, certo? E a Europa tinha outras pretensões, né? A Europa tinha outros alvos. Beleza? Com isso, senhores, na sexta-feira, muitos senhores experimentaram pela primeira vez o que é um risco de mercado. Na última pandemia, tá certo? Foi um pouquinho pior do que isso daqui o primeiro dia. O primeiro dia já foi circuit break. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, está resolvida a nossa vida? Porque se você olhar agora os índices das bolsas, os mercados estão subindo. A nossa vida está resolvida? Não.
Então, tem calma e presta muita atenção, que esse é apenas um dos 21 destaques que eu tenho para tratar aqui com vocês sobre hoje, tá bom? Então, destaque número 1, sexta-feira, muitos de vocês conheceram pela primeira vez o que é um risco de mercado. Como que acontece? Eu não tenho como ganhar dinheiro adivinhando que as coisas vão acontecer. Então, eu não tenho como adivinhar que a bolsa vai cair 4%. Eu não tenho como adivinhar que um camaradinha lá no outro lado do mundo vai comer uma sopinha de morcego e vai acontecer isso aí com o mercado depois de 2 anos, 3 anos depois. O nome disso é risco de mercado. Você não consegue adivinhar. Como é que você ganha dinheiro? Tirando sua alavancagem. Então, você tinha duas formas de operar aqui. Se você está comprado, como eu estou comprado no swing, então você tem que analisar, eu quero ficar dentro desse movimento? Porque, me desculpem, mas 4.000 pontos não estopa ninguém no swing trade. Então, não é um dia para o outro que vai te estopar. Então, qual é o seu cálculo? Poxa, será que é hora de eu fazer o quê? Será que é hora de eu tirar a alavancagem, de eu aumentar a alavancagem? Ou de eu seguir a tendência? Se o mercado está dizendo que a tendência é de queda, né? Se a notícia é ruim para quem opera a notícia, não é o meu caso, é hora da galera começar a comprar. Não é o meu caso, eu não comprei bosta nenhuma. Tá bom? Não comprei nada. Não aumentei mais minhas compras, perdão. Desculpa, recolocando a frase. Eu simplesmente mantive a minha operação onde ela estava. E se der alguma oportunidade, eu vou, obviamente, acelerar mais nas compras. Mas agora, não. Agora tem que ver que se a tendência da notícia é que o mercado caia, eu não posso operar conta compradora com alavancagem. Tá bom? Mantenho minha visão de ser comprador. No decorrer da transmissão, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, mas agora vocês precisam entender onde é que vocês estão, tá? Então, o que esse Omicron atrapalha na vida de vocês aí do outro lado da tela? Ele atrapalha, na verdade, a retomada econômica. Ele atrapalha com que a reabertura da economia funcione, porque a gente acabou de fazer a reabertura total da economia. Então, logo na sequência, a gente vê a possibilidade de um cenário mais perigoso, tá certo? Então, na quinta-feira passada, Jerome Powell tinha subido ao palco e tinha dito o seguinte, olha, eu vou ficar mais 4 anos aqui com vocês. Eu fui mantido. A pessoa que seria aquela menina bem bonita lá, esqueci o nome dela agora, que seria a nova presidente do Fed, na verdade ela vai ser a minha vice. Eu vou continuar aqui mais 4 anos com vocês. Por quê? Porque eu sou bom. Sou um coroa jeitoso para lidar com a economia, para lidar com China, para lidar com um problema. Jerome Powell mantém-se no cargo. E na quinta-feira ele disse, olha, eu vou ter que tirar estímulos e eu vou ter que subir juros. Isso foi avisado na quinta-feira, e mesmo assim o mercado a gente, vou mandar. O Brasil andou bem, Estados Unidos andou bem, por quê? Cara, a inflação é uma realidade, então tem que fazer isso para controlar a inflação mesmo, a gente vive novos tempos. Com isso, galerinha, com o Omicron aí, sei lá, se o nome dessa bosta é assim, as falas de Jerome Powell provavelmente vão ser diferentes essa semana, porque como é que ele vai retirar os estímulos e subir juros se o que a gente vai precisar é de dinheiro rodando, vai precisar, na verdade, de conter a nova pandemia. Aí tem calma que eu vou acelerar isso aí ainda, tá? Então, o nosso segundo destaque, certo, que eu tenho que levar daqui, você tem que lembrar, é a retomada econômica que vai ser freada, tá certo? É uma retomada econômica que vai ser freada, tá? Só que o meu destaque número 3 é que o agravamento da pandemia na Europa, galera, na Europa, ele é muito mais perigoso do que a gente imagina, certo? Só que a Christine Lagarde e a OMS discordam disso fortemente. Então, olha só, na Europa, o fechamento das fronteiras já é uma realidade, várias fronteiras já foram fechadas, tá certo? A Alemanha não descarta um novo confinamento, certo? A gente já sabe
que eles já estão planejando fazer um confinamento de 20 dias total, daquele que fecha tudo para não disseminar por 20 dias, certo? E daí vem a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. O Brasil está preparado? De acordo com a OMS, o Brasil tem muitos vacinados. O Brasil foi um país que se destacou bem em relação à vacina. Sem falar nada de política, eu concordo. O Brasil vacinou bem, o Brasil vacinou pra caramba. Porém, existe um estudo, certo, sobre o Omicron. A minha esposa ontem falou sobre isso no Instagram. A gente ainda não tem um mapa genético completo, os médicos aqui vão saber falar isso aí bem melhor que eu, tá certo? O Covid, o vírus, tá? O vírus ali é diferente de uma bactéria. Uma bactéria, você dá lá um antibiótico, a bactéria vai ficando resistente ao antibiótico. O vírus não. O vírus, quando ele sofre mutações. E essas mutações, essas sim, tá? Essas mutações, elas podem vir mais graves. Só que essas mutações não tem nada a ver com a vacina. Ah, deram a vacina, o vírus ficou mais forte. Não é assim que tem que pensar aí do outro lado, tá? Não estou aqui para defender vacina ou não defender vacina. Estou aqui para dizer para você o seguinte. De acordo com a OMS, certo? Essa nova variante do vírus não tem nada que prove, a OMS que disse isso, não tem nada que prove que ela é mais forte que as outras variantes anteriores. Mas já foi detectado que os pacientes vacinados, certo, conseguem ter uma recuperação melhor, eles têm eles não têm um agravamento tão grande, certo, como os não vacinados. Então, essa quarta onda do Covid está sendo apelidada mundo afora como a quarta onda dos não vacinados, beleza? Então, a nível de conhecimento, a não ser que você goste de apostar, beleza? Ou que você não tenha necessidade de conviver em público, se tranca aí dentro da tua fazendinha, aí você realmente não precisa se vacinar. Mas, de resto, galerinha, eu tenho que lembrar vocês, tá? Que estudem, leiam, gerem suas opiniões próprias sobre isso daí. Aqui a gente está falando de mercado, tá? Os países que não controlam suas fronteiras para acesso de não vacinados, os países que não controlam seus aeroportos para embarque de pessoas que não estão vacinadas, esses países que não incentivam a vacinação da sua população estão incentivando a disseminação do vírus. Ok? Beleza? Então vamos tomar cuidado com isso daí. Tá? Então, Edu, e Jerome pode vir a retirar os estímulos? A gente não sabe. Depois de sexta-feira, nada mais está provado para a gente. É tudo muito novo. Então, essa semana, como é tudo muito novo, como minha esposa falou ontem para a gente lá no Instagram, é tudo muito novo. Então, não dá para tomar nenhuma medida assim, de extremo calor, tá? Eu não posso falar assim, nossa, eu vou vender índice, que a bolsa vai lá para 60 mil de novo. Eu não posso tomar essas medidas, beleza? Qual é a medida que tem que ser tomada? Tem que lembrar que nos próximos 10 dias é extremamente necessário a análise, o mapeamento genético dessa nova variante para determinar como é que nós vamos realmente enfrentar essa nova variante, tá bom? A Moderna, que é um laboratório, né, de ponta lá no mercado norte-americano, a Moderna já avisou que para janeiro ela já tem uma vacina feita para esse vírus. Poxa, velho, vamos vacinar, tem que vacinar, tomar mais essa dose para esse vírus? Vai muito de encontro com o que a galera que não tomou vacina lá nos primeiros momentos falou, que era tudo muito novo, tal. Beleza. Eu estou vacinado, eu peguei essa bosta depois de vacinado, e só tive sintoma um dia, se não tivesse, estava lascado, então vamos abrir nossos olhos aí. Com isso, galerinha, eu tenho que lembrar vocês por que a Bolsa caiu 4%.
na sexta-feira, e ela foi puxada pelo petróleo, que caiu muito forte, muito, o petróleo desabou, mano, caiu acho que 11%, tá? Hoje, nesse exato minuto, o petróleo sobe bem. Nesse exato minuto, o petróleo sobe, o WTI sobe 5,17 e o Brent sobe 4,85. Estados Unidos, Índia e Japão juntaram suas forças e falaram assim, cara, se a OPEP não quer aumentar a produção de petróleo para baratear o preço e ajudar a gente a controlar a inflação, eu vou pegar minhas reservas, que reserva tem que servir para isso, reserva de emergência serve para isso, para controlar incidentes. Então, eu vou pegar a minha reserva que eu tenho aqui de petróleo e eu vou soltar minha reserva dentro do mercado. Essa foi a visão, tá? E com isso o mercado deu uma suspirada, leve, mas suspirou, beleza? Eu tenho que lembrar os senhores que nós somos extremamente dependentes da direção do petróleo. Se eu sou diferente, por que eu sou dependente? Porque as nossas maiores empresas aqui na bolsa, elas dependem das commodities. Eu tenho que prestar muita atenção com isso, tá bom? Edu, então já que Jerome Powell vai ficar mais 4 anos com a gente, e o petróleo está sendo meio que controlado, agora nesse minuto ele já está subindo, tá? E aqui no Brasil, maninho, o que está rolando? Aqui no Brasil, galerinha, a gente também está de olho na retomada econômica, é um fator extremamente importante para a Bolsa Brasileira. A OMS já disse que o Brasil está bem mais preparado do que no início da pandemia, para uma nova pandemia, e que o Brasil pode ser um destaque dos países que vão conseguir lidar bem com essa nova pandemia, tá certo? São Paulo, agora no próximo dia 11, é retirar as máscaras. Aqui em casa, galera, a ordem para minha família é: pensa que o vírus está lá fora e se proteja ao máximo com isso daí, tá bom? Festa de fim de ano tem que ser com proporções pequenas, evite aglomerar aí de forma desnecessária, tá bom? Aqui no Brasil, essa semana, a gente tem a definição da PEC dos precatórios. O cenário fiscal deu uma aliviada na semana passada, né? Porque o novo Bolsa Família, né? O Bolsa Família turbinado, o Auxílio Brasil, ele andou mais um passinho lá dentro do tabuleiro de xadrez lá para poder partir e decolar, certo? Só que a PEC das precatórias, na minha opinião, não passa essa semana. Eu tinha feito previsão para ela passar amanhã, vocês lembram disso? Fiz previsão, ela vai para o Senado, terça-feira, assina essa porra, bolsa sobe, porque todo mundo já engoliu isso daí, vamos ficar de boa. Mas não, galerinha, minha opinião, essa semana, de acordo com o que eu estava lendo ontem, as coisas aí vão feder um pouquinho mais, beleza? Edu, mas e aí, cara, como é que a gente fica? O Brasil, galerinha, em 2022, ele vai sofrer duas coisas, ele vai sofrer com campanha eleitoral e vai sofrer com autoendividamento. Autoendividamento vai fazer o quê? O brasileiro está endividado pra caramba, o brasileiro se endividou agora nesse último ano, tá? Por quê? Porque aqui dentro o consumo interno aumentou muito. Então, aquele carro que você comprou por 50 mil, agora é 70. O brasileiro ele endividou muito nesse último período e com esse negócio de taxa de juros baixa, todo mundo fez o quê? Almoçou empréstimo, a taxa caiu, ele foi lá no banco, comprou carro, foi lá no banco, comprou apartamento, foi lá no banco, usou o empréstimo pessoal dele. E aí, o que ele vai fazer em 2022? Em 2022 ele vai ficar inadimplente. O Itaú já avisou isso. O PIB vai encolher. E nós vamos operar, certo? O ano mais cego do mundo, certo? Qual é o ano mais cego do mundo? É o ano de campanha eleitoral. De 4 em 4 anos, nós temos os anos cegos, que é aqueles anos que as pessoas não se preocupam em ver as informações que são necessárias, elas se preocupam em ver a pesquisa do Datafolha. Tá? E com isso, para piorar a nossa situação, todo mundo vai falar com você, mas talvez não te fale disso do jeito que eu estou te falando, tá bom? Nós teremos um novo marco de garantias, certo? Como assim garantia? É garantia. Como é que você pega empréstimo? Você pega empréstimo, você tem que dar uma garantia,
Tá? Ué, eu fui no banco, eu peguei um empréstimo, não dei nada como garantia, não. Não pedi para deixar nada lá, não. Você deixou, meu filho, você deixou seu CPF, seu registro, tá? Então, o novo marco de garantias, ele está fomentando o crédito como fomenta-se em país de primeiro mundo. O novo marco de garantias vai deixar você que tem um imóvel financiado poder fazer um outro financiamento dando o mesmo imóvel como garantia. Foi assim que começou a crise dos pet chiles, não. Meu nome, dos títulos hipotecários de Louis Ranieri, lá nos Estados Unidos, que degenerou o subprime, a crise do subprime de 2008, que degenerou a bolha imobiliária nos Estados Unidos, onde qualquer pessoa fazia 8 garantias do seu imóvel, as taxas eram extremamente flutuantes. Então, lembra, a gente acabou de flutuar para baixo, as taxas vão flutuar para cima. Se eu deixo dar o meu imóvel de garantia, fórmula mágica para dar uma lambança, tá? Então, para quem não sabe o que eu estou falando e não sabe o que é pegar um imóvel, botar mais de uma garantia nele, fazer mais de uma hipotecar o imóvel várias vezes, vai lá no Netflix, assiste o filme A Grande Aposta, tá? Lá com o Batman que faz ele lá, tá bom? Você entendeu um pouquinho mais do que o Edu está falando? Bom, vamos lá! E hoje o indicador mais relevante do dia é o IGPM, que é o índice que vai controlar principalmente a nossa inflação ali, o indicador mais relevante de inflação no dia de hoje. Então, você que tem seu aluguelzinho, já fica preocupado aí, tá? Beleza? Eu não vou falar, o IGPM já saiu, eu ainda não analisei ele, então não vou parar aqui agora para falar. Tá bom? Então, galerinha, essa semana a gente tem indícios de que a PEC não vai passar, como eu já falei para vocês lá no Senado, aquele texto lá, e isso vai dar uma pressão na crise fiscal do Brasil mais uma vez. E pressão na crise fiscal é tudo que eu não quero. É tudo que pode levar meu mercado para baixo. Então, eu já vou preparado, que eu vou ter que esperar o mercado lá nos 100 mil, nos 90 mil, mas se for lá, meu amigo, se for, né? Se não for, não foi. Tá bom? Seguinte, essa semana a gente também tem que lembrar o seguinte, é uma semana explosiva pra caramba. Antes da gente ir para o calendário econômico, mostrar para vocês tudo que está lá, eu tenho que te lembrar que na quarta-feira nós teremos mudança na carteira do Ibovespa. Teremos empresas que vão entrar no índice Ibovespa. Será que a gente chega nos 100? 100 ações no índice Ibovespa? Não sei. Mas quarta-feira teremos novas ações entrando, talvez teremos ações saindo e talvez teremos ações que vão diminuir ou aumentar o seu índice de participação. Tá? A gente tem que se atentar à agenda dos Estados Unidos e à agenda do Brasil, elas são diferentes, mas antes da gente falar sobre a agenda, eu ainda tenho que lembrar vocês, cara, OMS, essa semana, você tem que ficar de olho em tudo, tá? Você tem que lembrar que toda queda forte, ela pode ser exagerada, o mercado pode voltar. Então, a gente vai ter que assumir, na frente dessas telas, tá certo? Um comportamento bem correto para a gente não fazer besteira. Tá bom? O outro ponto muito importante, tá, é acompanhar aí o desfecho do nosso cenário fiscal. E o Omicron, ô Jéssica, como é que eu falo o nome dessa bosta, dessa variante nova aqui? Vem cá me explicar, por favor. Bom, galerinha, enfim, esses são os principais destaques, essas 21 notícias que eu passei para vocês são os principais destaques referentes a como que o mercado vai andar hoje, tá bom? Agora nós vamos dar uma passeadinha aqui, tá? Prestem bastante atenção. Nós vamos dar uma leve passeada, tá? Vou começar aqui, olha só. Eu vou começar com o calendário econômico. Essa semana a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Eu começo aqui a minha semana, lembrando que domingo eu tive pronunciamento de membros do Banco Central Europeu. Hoje eu tenho dados de inflação, tenho um discurso de Jerome Powell, o presidente do Fed, eu tenho
índice de evolução do CAGED, que vai ser disponibilizado às 10 da manhã, eu tenho um boletim Focus, eu tenho um discurso de Christine Lagarde, eu tenho muitos indicadores que eram do mercado norte-americano para ser disponibilizado na sexta, que só vai ser disponibilizado hoje. Eu não vejo dado da China. Por quê? Porque a China ela costuma manipular os seus dados, então, para mim, esses dados aí, bosta, é a mesma coisa. Tá bom? Terça-feira, dia 30, eu tenho IPC no mercado europeu, tá? Às 12 horas eu tenho confiança do consumidor. Depois eu tenho depoimento de Jerome Powell, também, olha só, o cara está bem presente, tá? E depois eu tenho o PMI, estoque de petróleo. A Europa não quer que a gente aumente a produção de petróleo, tá? Quarta-feira, galerinha, eu tenho o que a gente chama de pré-payroll, tá? Que é a variação de empregos privados, beleza? As ADPs, elas costumam trazer já um pouquinho de apetite para o que vai ser o payroll. Também tem o Jerome Powell. Nossa, coitado desse velhinho, o velhinho vai trabalhar demais essa semana. Quarta-feira ele também discursa. Na sequência, meio-dia, também tem o PMI. E depois eu tenho o livro bege. Para quem não sabe o que é livro bege, lá no DBV a gente explica isso para você bem direitinho. Estoque de petróleo bruto saindo aí meio-dia e 30, vai balançar o gráfico. Na quinta-feira a gente descansa? Não, negativo. Obrigado, dona Elia. Dona Elia, pede para pegar o meu antialérgico. Vamos lá, galerinha. Na quinta-feira eu tenho pedidos iniciais, tem um PIB no Brasil, né? Tem uma divulgação de PIB, vamos ver como é que vai vir os dados de PIB. É óbvio que provavelmente vem para baixo. Tem uma reunião da OPEP, que eu não sabia como é que vou fazer para quebrar aí o mercado, mais uma vez, para onde que eles vão levar o petróleo, tá certo? Lembrando que o petróleo no dia desse estava R$11, e isso é muito importante para a Petrobras, porque a Petrobras já disse lá que se o petróleo ficar acima de $40, hoje ela está em 70 e poucos dólares, se ficar acima de $40, ela vai pagar dividendos como nunca pagou. Isso deixou os investidores muito animados. Eu tenho pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um dado que sai toda quinta-feira. Aí chegou a sexta da maldade, com um caminhão de indicadores. Inclusive, sexta-feira eu vou dar aula para vocês na parte da manhã, certo? Aula extra, não é minha obrigação estar lá, é uma aula extra. Por quê, Edu? Porque eu tenho um relatório de payroll e é muito importante que vocês entendam como funciona um relatório desse daí e como que ganha dinheiro com esse relatório. Tá bom? Dona Hélia, pergunta para a Jéssica como é que chama a nova variante do Covid, que eu estou falando errado aqui para o povo aqui. Beleza, show de bola. Como de costume, o que acontece aqui, galerinha? O que significa dia 30 de novembro, terça-feira? É o último dia do mês. E por se tratar do último dia de mês, nós temos o quê? Rolagem de dólar. Beleza? Fala aqui pro pessoal. Aqui. Fala aqui, dona Hélia. Ômicron. Dona Hélia falou que é o Ômicron, viu? Bom, vamos lá, galerinha. Brincadeiras à parte. Tá? Vamos prestar bastante atenção. A gente não sabe o que vem pela frente. E agora, galera, eu vou finalizar aqui. Ué, Edu, você vai finalizar? Você nem foi, você nem jogou a gente aí para os gráficos e aquela coisa toda. Como eu vou operar com vocês agora na parte da manhã, eu vou marcar as linhas de acordo com a movimentação do mercado. Vou esperar o mercado abrir. A princípio, eu vou manter as mesmas linhas do panorama passado. Eu vou calibrar uma coisa ou outra se tiver necessidade, mas as linhas estão funcionando bem. E eu vou contar para vocês a estratégia que a gente vai usar na nossa aula daqui a pouco. Então, eu preciso encerrar aqui agora, tá certo? Estou encerrando aqui agora a gravação.